Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui para falar um pouco rapidamente sobre nossa prova de segunda-feira, né, de zoologia, cujo os assuntos serão introdução à zoologia, né, e o Filonélida. Eu vou falar sobre o Filonélida, né, e sobre a epitoquia neste vídeo, tá certo? Características gerais que talvez sirvam só para a gente revisar este vídeo, tá bom? Minha intenção é ajudar, tá certo? Bem, este filo ele é pertencente ao reino animal e ao sub-reino Metazoa. Então, daí a gente já tira uma conclusão que eles são animais verdadeiros, tá certo? Este filo, hoje ele é dividido em duas classes, Poliqueta e Clitelata. A classe Clitelata, que foi a última que eu falei, ela é subdividida em mais duas subclasses, chamadas Oligoquetas, representadas pelas minhocas, e Hirudinea, representadas pelas sanguessugas. Tá certo? Existem mais de 16.500 espécies descritas no filo Annelida, ou Annelida. E sendo dessas, 12.000 da classe Poliqueta. Tá bom? Bem, vou falar um pouquinho das características gerais dele para a gente ir relembrando. Primeiro a gente lembra que ele tem três habitats. São marinhos, de água doce ou terrestres. Tá certo? Outras características deste filo. Eles são tripoblastos, ou seja, eles foram germinados de três camadas germinativas, né? Endoderme, mesoderme e ectoderme, certo? São eucelomados, possuem celoma verdadeiro, tá bom? E são prostostômios, ou seja, a sua boca foi originada primeiro que o ânus, tá bom? Continuando com as características, vamos falar um pouquinho do corpo destes animais, né? Que é um corpo segmentado, né? Anelida vem de anelos, anel, ida, plural, então dá uma ideia de vários anéis, né? Um corpo vermiforme, tá? Que apresenta metamerias, certo? O corpo dele é dividido em três partes. Quais são? Cabeça, né? Onde está localizado o prostômio, certo? O tronco, que é a única parte dele que é segmentada, e o pigídio. Vale lembrar que prostômio e pigídio, né, não são segmentados. Por quê? Porque não foram, não existiram, não se originaram, melhor dizendo, a partir da zona de crescimento. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Trato digestivo, sistema excretor, sistema nervoso, sistema circulatório e reprodução. Trato digestivo é completo. Possui faringe, esôfago, tá? O estômago presente apenas em poliquetas sedentários, intestino, reto e ânus, tá bom? Então a gente diz que é um sistema digestivo completo. Tipo de alimentação, já que a gente está falando do sistema digestivo. 5. Carnívoros, herbívoros, filtradores de suspensão, detritívoros ou detritívoros e os que fazem gestão de material orgânico, tá bom? Locomoção, vamos aproveitar para falar dela. Podem ser rastejadores, perfuradores, escavadores e nadadores, tá bom? Lembrando que eu estou falando tudo superficial a nível de revisão, tá certo? O sistema circulatório dele é o que? Fechado, tá bom? Então, sistema digestivo completo, sistema circulatório fechado. Da excreção, né, podemos lembrar que ela é feita pelos metanefrídeos, certo? Sistema nervoso é composto por um cérebro dorsal e um cordão nervoso ventral, tá bom? Quanto à reprodução, eles podem ser o quê? Assexuais, ou a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Eles realizam, os assexuais fazem
Na reprodução assexuada, fazem todos os tipos de reprodução. E quando a reprodução é sexuada, eles podem ser hermafroditas, ou também chamados de monóicos ou dioicos. Beleza? Então a gente viu um pouco das características gerais deste filo. Tá certo? Uma coisa bem superficial, para antes da prova a gente dar uma relembrada. Falar sobre um evento também que se chama epitoquia. Tá bom? É um evento que no começo eu não entendi muito tal, e talvez com essa explicação vocês possam entender. Tá? Vou tentar ajudar. Epitoquia é um fenômeno reprodutivo. Então ele está relacionado à reprodução. Característico de quem? Dos poliquetos, tá? De muitos poliquetos, não são todos. Então, epitoquia é um fenômeno reprodutivo característico de muitos poliquetos. Na epitoquia, o que acontece nesse evento? Tá? O que acontece neste fenômeno? Se dá a formação de um indivíduo reprodutor, tá? Chamado epítoco, a partir de um indivíduo não reprodutor chamado átoco. Tá bom? Átoco. Epítoco, átoco. Tá certo? Beleza. Geralmente, os poliquetas eles nadam para a superfície. Tá? Eles estão presos lá embaixo, eles nadam para a superfície. Esse comportamento deles nadarem para a superfície chama-se enxameamento. Tá? Lembra de enxame de abelha, enxameamento. Certo? Esse comportamento, né, o enxameamento, ele coincide com vários fatores que vão permitir que o objetivo da epitoquia aconteça, que é a reprodução entre os machos e fêmeas. Tá bom? Beleza. Que fatores são esses? Eles coincidem com o quê? Com a maturação dos gametas, tá certo? Com a produção de gametas, a maturação dos machos e das fêmeas, além de garantir uma maior proximidade entre os parceiros sexuais. E neste momento também é o momento em que já tem ocorrido algumas mudanças em estruturas que não são reprodutivas. Para quê? Como eles eram presos e eles estão na superfície, essas mudanças vão ajudar eles na natação, tá? E na detecção dos seus parceiros. Que mudanças são essas? O aumento dos olhos, tá bom? O aumento dos olhos é uma mudança. Modificações no parapódios e cerdas para a natação, tá bom? Para a natação. E incremento ou desenvolvimento dos músculos dos segmentos. Lembrando que segmentados é o tronco, tá bom? É o tronco. Beleza. Dito isso, a gente pode dizer que os epítocos são formados a partir do átocos por duas formas. Antes de eles subirem para a superfície, né, que é o enxameamento, eles saem dali do tubo, por exemplo, da onde ele possa estar, de duas formas: ou por metamorfose de todo o corpo, certo? Ou por diferenciação e separação do epítoco a partir da metade posterior do corpo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que a gente também se dê muito bem nessa prova e que nós possamos passar e aprender de fato, tá bom? Um grande abraço, até lá!